Então, Vanessa Aparecida é uma pessoa sonhadora que nasceu em Francisco Morato, morou até 8 anos de idade aqui, foi para São Paulo e sempre quis fazer serviço social para trabalhar com a realidade de Francisco Morato. Então, é uma pessoa que gosta de desafios e que é apaixonada pela causa de combate à violência contra a mulher, crianças e adolescentes. Então, a gente iniciou em 2006, né, por uma necessidade de atendimento de apoio psicológico, atendimento médico para essas mulheres que eram vítimas de violência. Dessa época para cá, né, a gente montou essa pequena equipe, que é uma assistente social, uma psicóloga, uma médica e eu que sou enfermeira, né. Então, assim, 2010, né, a gente iniciou também outro projeto que iria atender as mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo é prevenção e tratamento, a suspeita e as violências. Então, o núcleo ele funciona no SIC de segunda a sexta, das 9 às 5. Ele recebe encaminhamentos de várias áreas, né? Conselho tutelar, a rede de assistência social, delegacia da mulher, os CRAS, o CREAS, as unidades de saúde, demanda espontânea, né? Então, para quem é destinado esse atendimento? Para a vítima que sofreu um abuso sexual ou uma suspeita de abuso sexual. Isso na questão da criança e adolescente. E na questão da violência contra a mulher, as mulheres que passaram por alguma situação, seja violência psicológica ou física. Normalmente essas mulheres vêm encaminhadas da delegacia. Elas já passaram lá, já fizeram uma parte policial, já foram ao IML, e aí elas vêm para nós para fazer o tratamento mesmo, né? O tratamento emocional. Elas chegam aqui, é um atendimento bem diferenciado, porque elas chegam, né, assim, com a autoestima muito prejudicada, e a gente tem que fazer, a gente faz os atendimentos de 1 hora e pouco, porque muitas vezes elas vêm ainda com marcas físicas, né, assim, do que aconteceu com o companheiro, acabou de acontecer essa situação. Embora a gente trabalhe com agendamento, se chega algum caso novo, né, Inácia, a gente está aqui e não está atendendo, a gente sempre vai acolher essa vítima que procura o nosso serviço. A gente saiba que existe mais de 5 casos novos por semana, elas não chegam para o atendimento, porque muitas vezes elas não querem se separar dos maridos, elas querem que eles mudem, né? Então elas têm medo de vir e de repente achar que a gente vai fazer um trabalho para separar e não um fortalecimento do casal, então elas não chegam. Que assusta elas, né? Elas têm muita essa questão da vergonha de estar procurando serviço, elas se acham que elas não são capazes, por isso que elas estão procurando o serviço. E isso faz com que elas não, ou vêm e não retornam mais. Normalmente elas vêm naquele momento da crise, recebem o acolhimento, desabafa e elas não voltam. E a gente tem uma verba, que são verbas para a gente fazer ações com a rede de prevenção. Então, folhetos, cartazes, oficinas, atividades na comunidade. Com todos os agentes de saúde, né, orientam sobre o núcleo de violência, o programa Saúde da Família. A delegacia sempre é uma parceira que vem faz os encaminhamentos para nós. Basicamente, a gente faz a divulgação e as ações de prevenção a gente faz uma sensibilização. Na verdade, a gente vê que o que a gente faz ainda é pouco. O ideal seria a gente trabalhar com um grupo fechado para fazer ações, pelo menos de 10 encontros, para abordar, aprofundar esses temas na família. Só que a gente vai na comunidade, sensibiliza sobre o assunto. Como que eu te falo, sensibiliza? A gente traz os indicadores, uma criança sofrendo abuso, quais são os indicadores de mudança de comportamento que aquela criança tem, como que a família consegue identificar se essa criança está acontecendo, e a gente vai embora e aí chegam alguns casos, né, Inácio, depois dessas palestras que a gente faz, que é mais palestras. Por semana a gente tem em torno, assim, de 2, 3 casos novos, né, e é em torno disso, né, porque às vezes tem algumas que, né, desaparecem, eu acabo tendo que fazer a visita domiciliar, que é a busca ativa, para saber se está tudo bem, principalmente quando é criança e adolescente, a gente tem a preocupação de estar avaliando se está em contato com o agressor, né. Então a gente faz esse contato, mas você vê que tem uma dificuldade muito grande delas estar retornando mesmo as crianças, né, porque os pais, né, o cuidador não tem condição às vezes de trazer, por problemas financeiros, por distância, né, a gente tem bastante dificuldade. Eu vejo isso quando eu vou fazer visita domiciliar, porque onde eles residem é uns locais muito, muito complicados realmente para eles estar chegando. A Inácia, semana retrasada, ela atendeu uma mulher que era vítima de violência
doméstica, né, psicológica, né, violência psicológica do marido, e esse marido fazia uso de álcool. E aí pediu para ela conversar, e ela falou assim, olha, eu não quero me separar, eu quero que ele pare de beber, eu quero que ele se trate e tudo mais. E aí ela fez um bom acolhimento e falou para ele, olha, a gente tem um serviço aqui em Morato para atendimento das pessoas que fazem uso de álcool e droga, o álcool é uma doença, e daí falou um pouquinho sobre o problema do álcool. E aí, como eu trabalho eu trabalho aqui metade da carga horária de 20 horas aqui, 20 horas nesse programa de álcool e drogas. E ela fez um encaminhamento para o marido dessa mulher chegar lá com a gente. E ele chegou com ela e ele admitiu que ele faz uso de álcool, que está afetando a vida dele, o casamento dele, e ele foi internado. Então essa mulher melhorou muito a autoestima dela, a questão do casamento, né? Porque a gente viu que ele estava muito doente, assim, clinicamente, estava vomitando, muito emagrecido. Então, assim, foi um caso claro que assim, foi um caso de sucesso até agora, né? Porque tem uma coisa liga a outra. Os casos de violência doméstica, assim, a gente não pode falar estatisticamente, mas é muito comum, né, Inácio, a gente chegar, as mulheres são vítimas de violência com os maridos alcoolizados ou usuários de droga. A grande maioria está interligada a essa questão. Por isso que a gente tem que trabalhar em parceria, né, com os serviços de saúde. Então esse foi um caso positivo, né, porque são casos, né, a gente até fala que a Inácia se tornou resiliente, né, porque ela está aí desde 2006, ela atendendo esses casos e ela consegue lidar, né, muito mais. Às vezes ela, né, que ela está aqui 40 horas, ela é a única da equipe que fica 40 horas, as outras trabalham fragmentadas. Por um lado, a gente trabalha fragmentado, a gente sai, está em outros serviços, bebe de outras águas. Agora, para ela que fica 40 horas, ela está o tempo inteiro falando sobre violência, né? Então, acho que é mais complicado para ela, depois ela pode falar um pouquinho. Mas é fundamental a gente ter a supervisão. A gente vem, né? A gente contrata serviços de supervisão para ajudar a gente. Tem casos que a gente não sabe para onde a gente vai, a gente precisa ser ouvida, ser cuidada. Às vezes a gente fala, vamos sair um pouquinho, vamos comer um chocolate, vamos falar de outras coisas, porque é um tema muito pesado. Agora eu que me tornei mãe ainda, né, que a gente escuta essas histórias, muito complicado, muito difícil. Eu acho que assim, o que é mais importante, que o que acho que, né, que segura, é você ter alguém, né, da equipe que você possa dividir. Porque quando você fica sozinha, você fica mal. Então, assim, sempre ter alguém que eu possa contar aquela história, passar um pouco daquela angústia, isso já ajuda muito. Se eu estou muito angustiada, eu preciso falar com alguém, que isso ajuda. Então, a gente vai arrumando um mecanismo sozinho, né? Fazer alguma atividade, né, física depois que sai do serviço, procurar algumas outras, né? Depois, né? No final de semana, ter algumas atividades, né, com a família, com outros espaços para segurar essa, mas não é porque não é fácil, não é. A gente fica imaginando os filhos, aí tudo que vem a gente imagina assim, que eles podem ser vulneráveis a isso, a gente fica muito atento a isso, né? Tem casos que é mais tranquilo, mas tem uns que a gente fica mesmo, a gente fala assim, como que você tem tudo isso, né? Como que isso que acontece tudo é uma história que, como diz, dá um jornal. Tem muitos adolescentes que estão se expondo pela internet, Facebook, está acontecendo muita violência de uma forma, virtual. E aí essas crianças estão sofrendo bullying nas escolas, porque a menina com o namorado filmou, coloca no Facebook, na internet, aí tá chegando algumas coisas para nós, né? Deles não cuidarem do próprio corpo, às vezes está com problema de baixa estima, então coloca uma roupa provocante, tira foto para todo mundo curtir. Quantas curtidas você tem numa foto ou outra, né? Porque hoje a gente até fez um grupo de adolescentes hoje, né? Para falar da adolescência, né, Inácia? Não foi nem pra gente falar de violência sexual, a gente foi um grupo de adolescentes para eles falarem. A gente pegou assistente social, a enfermeira e a psicóloga, e a nossa estagiária. E aí me chamou muita atenção que no final a gente eles tinham que fazer perguntas sobre a adolescência. Aí uns falaram que eles se sentem muito sozinhos, outros que a mãe não deixa sair, cada um foi falando assuntos diferenciados da adolescência. E aí no final, a última pergunta até fechou que falaram assim, o que faz vocês felizes, né? O que faz você feliz? A última pessoa que foi ler a pergunta, e cada um fez a pergunta, pôs um sacolinha e cada um pegou um papelzinho, foi lendo as perguntas e a gente foi, quem quer responder? Eles mesmos respondiam para eles mesmos, senão a gente respondia e foi fazendo essa dinâmica.
E a última pergunta, nada por acaso, mas coincidentemente foi essa questão do que faz você feliz. A gente foi perguntando, a gente falou, o que faz vocês felizes? Me chamou muita atenção que eles falaram, meu celular, o Facebook, você viu? Eu falei, nossa gente, o Facebook é sinônimo de felicidade. Gente, quem são esses adolescentes? 2 ou 3 falaram que são felizes porque tem o Facebook e tem o celular. E a gente achou que a gente ia só falar sobre DST, HIV e gravidez. Por fim, nós falamos de família, sobre questões afetivas. E aí a gente vai marcar outros, né, nossa? Aí sim, para falar de DST, AIDS e tudo mais. Trabalhar a prevenção deles em relação a tudo, né? A sensibilizar eles da vida, mostrar essas coisas, até essa questão do grupo, que a gente começar a estar junto, sensibilizando eles em relação a isso, eles começam a ter outra visão, né? Eles ficam ouvindo outras pessoas, né? Outras histórias, né? Então, mudar isso. E que isso seja em geral, porque só o núcleo não vai conseguir fazer isso. Que isso seja nas escolas, na comunidade, onde tem adolescente. E da questão do futuro, eu penso que esses adolescentes eles estão sem projeto de vida. Né? Assim, a banalização do sexo, a banalização das drogas, do álcool, né? Da libertinagem, acho que está muito forte, acho que sempre existiu. Mas agora está assim, escancarado na cara da sociedade como um todo. Então assim, a gente tem que inverter esses valores para eles, né? Felicidade é você ter sua família, você ter um trabalho bacana, você fazer uma faculdade, estudar, ter momentos, né, de família. Não, mas a gente vê que a felicidade para eles é estar com os amigos, é o Facebook, é o celular. Me chama muita atenção isso. E a gente vai ter um futuro de jovens enclausurados, né? E a gente, como educador, a gente não quer isso. Educador da saúde, né? Então, a gente acredita, né? Na mudança, senão nós não estaríamos aqui.